Glória a Jesus. Que bom, irmãos, a gente poder estar junto. Que bom nós podermos louvar ao Senhor Jesus. Nós, então, vamos ao nosso momento de dízimos e ofertas, mais à frente do culto. Quero compartilhar com você a palavra de Deus e quero te pedir que se abra a sua Bíblia no texto do profeta Ageu, capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia no texto do profeta Ageu, capítulo 2, eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. 6 meses depois, aqui estamos nós. 6 meses depois de entrarmos no isolamento social, nós voltamos aos nossos cultos à noite. E é muito bom a gente poder estar aqui. Nós, nos cultos pela manhã, já retornamos, já tem cerca de 2 meses. E se você que está aqui com a gente desejar, você pode vir e cultuar ao Senhor pela manhã. Todos os domingos nós estamos aqui, às 8h30 da manhã, e também às terças-feiras, 8h30 da manhã, e também às quintas-feiras, 8h30 da manhã. Nós estamos aqui. Aos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que Deus os abençoe, Deus derrame graça a cada um deles. Alguns dos irmãos ainda não podem sair de suas casas e precisam assistir o culto pela internet, e nós estamos disponibilizando isso para cada um deles através do canal de nossa igreja, o canal de YouTube. E você também pode assistir depois os outros momentos de oração, os momentos que Deus ministrou para a gente, está lá no nosso canal de YouTube. Que Deus possa derramar graça sobre a sua vida. Diz assim, irmãos, o texto de Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1. O esplendor do novo templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Com a tua Bíblia aberta. Deus quer falar com você através desse texto do profeta Ageu. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, porque juntos podemos retornar gradativamente à nossa vida. Senhor, sabemos que precisamos estar alertas. Sabemos, Senhor, que ainda precisamos estar vigilantes. Mas, Senhor, nos abençoa, nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, nos fortaleça para que saibamos como viver nesse tempo difícil que estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, meu Deus. Cuida da gente nesses dias que estamos vivendo. Agora, Senhor, toma conta do nosso coração, toma conta, Senhor,
da nossa vida. Toma conta, Senhor, da nossa mente, para que Tu venhas ministrar segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que bom que você está aqui. Que bom que você veio cultuar ao Senhor. Você que está um tempão sem estar com a gente aqui nos cultos, a gente não tira a máscara para nada. Estamos respeitando as determinações de proteção. Então mantenha sua máscara. Se você não colocou álcool gel na mão ou álcool líquido na saída, coloque, passe. Temos espalhados aqui em vários lugares o álcool gel. Nós queremos proteger você. E aqui esse lugar é o último lugar que você vai se contaminar. Acalme o seu coração e deixa Deus falar para a sua vida. Deixa Deus falar para você nesse momento. Eu não sei como anda as suas forças diante das lutas que você tem encarado. Não sei quais são as aflições que você tem passado. Com certeza, cada um aqui, em particular, tem algo que aflige o seu coração nesse tempo de pandemia. Porque as dores, os medos, as angústias que nós encaramos, elas são muitas. Elas vêm de todos os lados. E mesmo que na minha casa ou na sua casa ninguém tenha sido acometido aí do vírus, tenha pegado a enfermidade, tem o medo. Tem as dificuldades, tem o desemprego, tem as lutas que nós encaramos todo dia na vida, tem a questão da falta que faz, a perda que temos das pessoas que amamos, e aí por diante. Não sei como está o seu coração em relação a isso tudo. Mas Deus, baseado aqui nesse texto de Ageu, Ele tem uma palavra diretamente para o seu coração. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Você está disposto a receber o que Deus reservou para você? Então abra sua mente, abra o seu coração para aquilo que Ele tem para você. Porque quando a gente lê o texto do profeta Ageu, isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Como? Um texto que foi escrito mais ou menos 500 e poucos anos, 540 anos antes de Cristo. O que esse texto tem a ver com a minha vida? O que esse texto tem a ver com a minha história hoje? Tem sim, querido. Se você quer entender melhor o texto do profeta Ageu, você precisa voltar à sua Bíblia e ler o livro de Esdras. Lá no livro de Esdras, tem toda a narrativa do contexto do livro do profeta Ageu. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas estavam sofrendo, elas estavam padecendo, não porque Deus não estava com elas, mas por causa do pecado delas, por causa das decisões erradas que elas tomaram. No povo de Israel, o povo de Deus, o que era escolhido do Senhor, Deus enviou vários profetas, Deus fez de várias formas com que eles ouvissem a sua voz, mas eles não queriam. O coração do povo era obstinado, diz a palavra. O coração do povo estava sempre tendenciado a se distanciar de Deus. Então Deus, depois que viu que não tinha mais jeito, que era rei após rei, líder após líder, que se distanciava e que distanciava também o povo de Deus, Deus falou, não tem mais jeito, você agora vai ser preciso agir com disciplina sobre essa gente. E Deus começou a preparar o cativeiro do povo de Israel. O profeta Ezequiel profetizou, o povo não acreditou. O profeta Jeremias, profeta Chorão, profetizou, o povo não acreditou. Até que veio o tempo que Deus bateu o martelo e falou, agora não tem mais jeito. E Deus envia uma grande nação, a Babilônia. Uma nação muito, muito maior do que o povo de Israel, com muito mais força bélica e soldados, e eles levam, amarrados, acorrentados, levam cativos lá para a Babilônia todo o povo de Israel. Só que eu estou narrando aqui com palavras breves, né? Porque foi uma guerra. E nessa guerra muita gente morreu.
E nessa guerra, a Babilônia entra na cidade de Jerusalém e destrói o templo. O templo que era tão importante para o povo de Israel. Destrói com suas armas, aquelas catapultas enormes que lançava pedra de fogo, lançava sobre Israel, sobre a cidade de Jerusalém, os muros enormes de Jerusalém, e aquilo tudo era destruído. O templo que o povo de Deus tanto amava, mas amava só de boca, porque muitos deles adoravam até outros deuses dentro do templo do Senhor Deus. Esse templo foi destruído. Foi completamente destruído. A cidade, os muros foram derrubados. As grandes portas da cidade, do templo do povo de Israel, de Jerusalém, também foram derrubadas. A cidade ficou desolada, queimada, destruída. E o povo, os que sobreviveram, foram levados para a escravidão na Babilônia. Ali encerra a história dos reis das nações de Israel. Ali encerra toda aquela história que começou lá no Egito, com a saída do povo do Egito com Moisés. Encerra com a questão da Babilônia. E o tempo passa. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Um outro império, outra guerra se levanta. O Império Persa vem e domina a Babilônia. O império que levou o povo de Israel cativo, agora é destruído. E um outro império passa a dominar, porque era maior do que a Babilônia ainda, o Império Persa. Só que nisso que eles foram aprisionados, até esse período, são 70 anos. 70 anos vivendo agora em outra cidade, em outra cultura. Os filhos de muitos deles nasceram lá no cativeiro, não viram a cidade de Jerusalém antes de ser destruída. Praticamente falavam outra língua, não tinham o lidar com as coisas de Deus, porque viviam lá na Pérsia agora, sob domínio do Império Persa. Até que Deus então fala no seu coração, lá no céu ele bate o martelo, acabou. E ele toca no coração do líder do Império Persa, e ele fala, ó, vocês que são de Jerusalém, podem voltar para a sua terra. Podem voltar. E aí quando você abre sua Bíblia e você lê o livro de Esdras. Você pode abrir sua Bíblia agora aí? Só um instantinho. Abre o livro de Esdras. Você encontra o livro de Esdras se você encontrar crônicas. Se você encontrar 1ª e 2ª crônicas, logo depois você encontra o livro de Esdras. E você encontra então o que está acontecendo aqui. Esdras, bem no meio assim da Bíblia. Pouco antes de Salmos, né? Se você está no meio da Bíblia. O decreto de Ciro. Se você já encontrou Esdras, dá um glória a Deus aí. Foi forte. Você que está em casa, o glória a Deus foi forte. O povo sabe encontrar o livro de Esdras, o povo está aqui. Vou ler para você o decreto de Ciro. No 1º ano do reinado do Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que estiver vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus e Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá, de Benjamim,
como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Somente até aí. Olha para mim, todo o capítulo 1, o capítulo 2 vai narrando como é que aconteceu isso, como é que eles voltaram para Jerusalém, como é que se deu a história deles voltarem para aquela cidade destruída. E aqui já vem a primeira lição de Deus para a sua vida, a primeira lição de Deus para o seu coração. Você precisa de resiliência. Deus te chama para você voltar àquilo que Deus quer para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus tem uma obra para ser feita. E Deus, Ele vai usar tudo que tiver à sua disposição, e aqueles que estiverem à sua disposição para fazerem a obra dEle. Aquela gente que estava lá na Pérsia, dessas pessoas, se você continuar lendo, eles vão numerando as famílias, quantos líderes voltam, foi mais de 42 mil só entre homens. Mas sabe uma coisa interessante? Que quando a gente lê Êxodo, a gente descobre, muita gente estava na Pérsia e não voltou. Muita gente estava lá na Pérsia. E quando o rei da Pérsia, o Ciro, fala assim, podem voltar agora para Jerusalém, podem voltar agora e reconstruir a cidade de vocês. Muita gente não voltou. Sabe por que muita gente não voltou? Muita gente não voltou porque eles estavam mais preocupados com aquilo que eles queriam para a vida deles. Eles já estavam no conforto, numa grande cidade, num império enorme. Eles estavam achando que estavam debaixo de uma grande proteção. Tinham o que de melhor. Muitos deles nasceram lá. Muitos deles viram as coisas em Jerusalém e não queriam voltar. Porque voltar para Jerusalém era voltar para uma cidade destruída. Era voltar para uma cidade que foi queimada. Era voltar para um local onde estava coberto de mato. Aquilo daria trabalho. Aquilo envolveria perigo. Aquilo envolveria esforço. Então, para que eu vou voltar para aquele lugar? Então, para que eu vou ficar lá? Deixa eu ficar aqui quietinho. Deixa eu ficar na minha. Deixa eu continuar empurrando com a barriga a minha vida. E deixa eu ser o que eu estou querendo ser e pronto. Assim, nós já aprendemos aqui. Nós estamos em época de retorno para a vida. Nós estamos em época de continuar a história. E Deus tem um projeto para a obra dEle. Amém ou não amém? E você tem a oportunidade de se encaixar no projeto de Deus. Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele se preocupa com seus problemas, com a sua história, com seus sonhos, com seus projetos. E Deus cuida de você em tudo, porque Ele é o seu pastor. Porque para quem tem Deus como pastor, nada lhe faltará. O Senhor o guarda, o Senhor o protege, mas acima de tudo, Deus tem uma obra. Deus tem uma obra para ser reconstruída. Deus tem coisa para fazer na face da terra. E como aqui no tempo de Esdras, no tempo do povo de Israel, Deus hoje está chamando pessoas para voltar, não para cultuá-lo, para receber uma bênção. Deus está chamando pessoas para voltar, para dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser útil. Senhor, eu quero ser o que Tu queres. Senhor, Tu tens um projeto e eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero fazer parte dos Teus sonhos. Faça a Tua obra em mim. Amém ou não amém, irmão? O amém está fraquinho, hein? O amém ou não amém, meu irmão? Amém. Então fecha seus olhos, você que está na sua casa também, e já ora comigo assim. Fecha seus olhos aí, ora comigo. Meu Deus, eis-me aqui. Eu quero fazer parte dos Teus sonhos,
dos teus projetos nesses dias. Meu Pai, os dias são difíceis, mas me fortaleça. Encha-me de coragem e de ousadia para a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. E eles voltaram para a cidade. Imagine, irmãos, quase 100 mil pessoas caminhando, fazendo uma grande caminhada de volta, lá do Império Persa para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles olham, saem do império lindo, rico, poderoso, e encontram uma cidade destruída. E encontram muros derrubados, um templo em ruínas. E então, eles olham, só tem uma coisa para fazer: arregaçar as mangas e começar o trabalho. E começar o trabalho. E eles começam. Quando você lê o livro de Esdras, eles começam o trabalho. Começam a botar pedra sobre pedra. Se você olhar nos vídeos de YouTube, você vê como é o que tem hoje lá, porque já tiveram outras guerras depois, né? Lá dos muros de Jerusalém. As pedras são enormes. As construções de forma bem precária. Não tinha a tecnologia de hoje. E eles começam a refazer o templo. O imperador permitiu. Eles começam a refazer o templo. Mas os inimigos estavam por ali. Tinham pessoas de outras nações também, que eram subjugadas também pelo Império Persa. E eles começaram a impedir a reconstrução do templo. Eles começaram a dizer: vocês não podem reconstruir isso. Isso não pode acontecer. Que negócio é esse? Vocês vão levantar esse templo de novo? Vocês vão começar tudo de novo? E começaram a mandar carta lá para a Pérsia, para dizer: não deixa reconstruir o templo, não deixa, eles vão criar guerra, esse povo é complicado, esse povo não sabe o que quer, não deixa eles reconstruir o templo. E mudou o imperador lá da Pérsia, e ouviu essa conversa, e mandou parar o templo, mandou parar a construção. E eles falaram: agora, o imperador mandou, vai contra o imperador? Vocês vão contra o Império Persa? Ele mandou parar, e eles pararam a obra. E o tempo foi passando. E eles saíram lá da Pérsia de volta para a cidade de Jerusalém, e vendo o templo destruído. E eles começaram então a construir a casa deles. Eu vou botar o piso na minha casa, eu vou pintar a minha casa, eu vou embolsar, vou botar meu telhado. Começaram a reconstruir e viver a vida deles. Começaram a se preocupar com as coisas que eles tinham que fazer lá na terra deles. Templo parado lá, a obra do Senhor parada. Aí Deus vê que eles não tinham essa iniciativa. Deus então usa um homem, um profeta, chamado Ageu, que foi o primeiro texto que você leu. Volta lá para Ageu, abriu, entendeu o que está acontecendo? Deus chama Ageu, Deus fala ao coração de Ageu. E do versículo 1 ao versículo 4, Deus fala através do profeta Ageu para essa gente que estava parado, que olhava para as coisas, para a obra do Senhor, e achava que aquilo estava bom daquele jeito. Estavam mais preocupados com as suas vidas. Deus olha para eles e fala: ei, o que vocês estão pensando? Eu trouxe vocês para cá com um projeto. Você está aí, você existe, porque eu ainda tenho uma obra a ser feita. E quando chega no versículo 4 do capítulo 2, olha a palavra direta, a palavra não tem como alguém pensar: não era bem isso. Não, Deus está chamando claramente a atenção desse povo, e está dizendo: coragem. Lê comigo aí, você pode ler o versículo 4 de Ageu, capítulo 2? Lê comigo, bem forte. 1, 2, 3, tem uns nomes aí complicados, que nem é da nossa época não, mas dá para ler, tá bom? Tal de Zorobabel, tem outro nome complicado aí, Jeozadak, mas tudo bem, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak.
coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Para aí, irmãos. Depois a gente continua lendo esse 4 aí. É um chamado de Deus para resiliência. É um chamado de Deus para as pessoas voltarem àquilo que elas eram. Por que parou a obra? É o que Deus fala para aquele povo. Por que vocês pararam? Porque alguém lá longe mandou vocês pararem? Eu sou o Senhor ou não sou? Eu sou Deus ou não sou Deus de Israel? Por que parar? O Senhor está dizendo para eles, o Senhor os chama para que eles voltassem e eles superassem o medo do império, o medo dos povos inimigos, o medo das palavras negativas, o medo. O Senhor os chama para dizer, não, eu tenho muito a fazer através da vida de vocês. Quando a gente lê o versículo antes do 4, o 2, o 3, a gente vê Deus claramente falando para eles aqui, que é Deus que está com eles, que é Deus que vai fazer a obra, e que o esplendor daquela segunda obra, daquele segundo tempo, seria maior do que o primeiro. O esforço deles não seria inútil. Deus chama eles à consideração, lembrando, olha, houve um trabalho muito grande no tempo de Salomão, houve um templo lindo, esse não é tão lindo como aquele, mas vocês não podem ficar parados por causa disso. Muitas vezes a gente fica olhando pelo retrovisor da vida e vendo coisas na nossa vida que a gente já vivenciou, e em vez dessas coisas boas nos impulsionarem para ir mais adiante, fazem com que a gente entre num negócio de ficar relembrando, remoendo o passado, e ficar lembrando só de coisa boa, e a gente fica paralisado, só lembrando, e não age. É os saudosistas, é aquele povo que adora ficar olhando as coisas dos anos 80, aquela garrafinha de Coca-Cola, ai, aquilo era lindo, eu colecionei muito daquilo, como eu colecionei, era tão lindo, eu botava aquilo na prateleira. Você colecionou aquilo, irmão? Levanta a mão, eu colecionei, levanta, olha aí, se confessa, aquela garrafinha de Coca-Cola, oh, que tempo bom, quando tinha aquela chapinha, que dentro da chapinha tinha um desenhozinho, ah, que coisa linda, e a pessoa fica olhando as coisas do passado, que eram boas, mas não parte, não vai adiante. Deus está dizendo justamente isso para o povo. Ei, coragem para recomeçar aquilo que você tem, aquilo que vocês precisam fazer. Eu tenho expectativa em vocês. Deus está dizendo para eles, eu espero que vocês façam o que tem que ser feito. A mesma coisa Deus está falando para a gente, irmãos. A mesma coisa o Senhor fala para nós, 6 meses depois. Ei, coragem. Deus tem uma obra e nós somos dessa obra. Você faz parte dessa obra, desse projeto de Deus. O centro do mundo não é você. Se Deus quisesse te levar de Covid, Ele já tinha te levado. E se Ele quiser, daqui a pouco Ele te leva. Porque não se tem nenhuma comprovação do que, como é que não é. Tem gente dentro de casa que pega, tem gente que está na rua que pega, tem gente que usa máscara pega, tem gente que está sem máscara e pega. Nós não sabemos muito bem com o que estamos lutando até agora. Os grandes estudiosos de medicina estão baratinados até hoje, estudando para saber como vai ser. Estamos tateando no escuro para nos livrar do que estamos lutando, contra o que estamos lutando. Mas Deus está no controle. E em meio a essa luta toda, como o povo de Israel estava vivendo ali, em meio àquela luta toda, os temores todos, o império, as outras nações, as dificuldades, a falta de recurso, em meio a tudo isso, o Senhor fala assim, ei, coragem,
porque eu tenho uma obra a ser feita. E é interessante que nesse versículo 4, o Senhor chama a atenção de todos. Ele chama a atenção do governador, que foi governar Jerusalém, chamado Zorobabel. Ele chama a atenção do líder religioso, o Josué. E depois ele chama a atenção de todo o povo. A tarefa não era de um. Deus queria que todos se envolvessem no que ele tinha como propósito. Deus tem uma tarefa para você, na reconstrução, naquilo que ele quer fazer nesse tempo. Amém ou não amém, meu irmão? Você tem uma missão. Hoje, na lição pela manhã, nós estudamos sobre o que Deus ministrou para Josué. E nós vimos que muitas vezes a gente não tem uma tarefa tão grande como a de Josué. Mas nós vimos também que nós temos tarefas. Deus tem tarefas, Deus coloca coisas na nossa mão. Nós temos visto na mídia, irmãos, nas revistas, que vem aí pela frente, uma onda enorme de ansiedade e as consequências dela. Vem aí pela frente, porque depois do choque, depois que a poeira baixar, que a gente conseguiu sobreviver, a gente conseguiu se alimentar em meio ao desemprego, a gente conseguiu pagar com muita luta as contas, depois de viver o que estava vivendo, depois de estar tudo embolado, e que tudo parar, e que a gente fala assim, caramba, posso tirar a máscara. Depois que passar tudo isso, vai ficar o efeito em nós, na sociedade, no planeta, daqueles que deram todo o seu esforço para cuidar da sua casa, para se manterem fortes, para poderem continuar indo e vindo, deram toda a sua garra para continuar trabalhando, para continuar vivendo. Mas vem o momento da fraqueza. É quando as organizações de saúde psiquiátricas dizem que virá uma grande onda de ansiedade. E com ela, as consequências da ansiedade, que é a depressão, que são uma grande onda de suicídios, uma grande onda de doenças psiquiátricas mais fortes. E nós já estamos vendo muitas delas acontecerem, mesmo antes de passar tudo. A igreja de Jesus, ela tem um ministério. Deus tem uma obra para ser feita. Deus não te chamou para cruzar os braços e ver o mundo em decadência. Deus te chamou para ter um ministério, uma obra, uma tarefa no mundo em que nós estamos vivendo. Posso ouvir um amém? Coragem, ó Igreja Batista Betel em Pilar. Coragem, você que nos visita hoje. Coragem, meu irmão e minha irmã. Deus tem expectativa na nossa história. E Ele confirma que não nos abandona. Ele confirma, olha o que diz aí o versículo 4, o final do versículo 4. Nós lemos, né? Coragem para o governador, para o sumo sacerdote, para o povo da terra, ao trabalho. E ele completa dizendo, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor está com a gente. O Espírito do Senhor está aqui para nos fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. A gente olha para os lados e a gente só vê problema, dificuldade, as coisas não andam como a gente quer, a resposta não é como eu queria, os problemas são muitos, mas a alegria do Senhor é que nos motiva. Deus não prometeu aqui para o povo que seria simples, que seria fácil, que seria mamão com açúcar. Deus não prometeu que eles estariam isentos de problemas. Deus não prometeu nada disso. Mas o que Deus prometeu foi estar com eles, que estaria no meio deles. E é isso que o Senhor também nos prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi isso que Jesus Cristo falou? Ele não falou que nos enviaria o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo nos capacitaria para a obra, e que esse Espírito Santo seria o Consolador,
seria aquele que nos ajudaria nos momentos difíceis. Esse Espírito Santo, ele está aqui, em nós e entre nós. Amém? Está te fortalecendo, está te dando condições, te trouxe aqui. Se não fosse por ele, você estava até agora na praia, estava saindo agora da praia, um domingão desse. Se não fosse pelo Espírito Santo, você estava agora fazendo lanche, fazendo outra coisa qualquer, cinema, que está abrindo cinema e tal, você estava fazendo outra coisa. O Espírito Santo te arrastou, ele te trouxe para esse lugar, porque Deus precisava falar para você: Deus tem uma grande obra para ser realizada na sua vida e através da sua vida também. Amém, meu irmão? Então diz para quem está ao teu lado aí, se você está com alguém do lado, né? Tem um pessoal que vem sozinho, aí senta sozinho. Quem vem com alguém da família, um irmão ou alguém, fala aí para o seu irmão: Deus tem uma grande obra para fazer em você, meu irmão. Bora, força, bora. Olha, fizeram aí um relógio de oração para orar pela irmã Larissa, de Ruan. Quem aqui já está nesse relógio de oração? Levanta a mão. Olha aí, irmão, vamos orar, meu irmão, vamos orar. É uma grande obra. Procura saber como é que entra aí nesse relógio de oração. Tem um link aí de um grupo aí, que você entra, já coloca lá seu horário, coloca logo lá o melhor horário, não tem horário nenhum, vai de madruga. Deus tem uma obra para você. Nem que seja você se ajoelhar por alguns minutinhos e orar por alguém que está prestes a passar por um momento difícil, orar pelo Juan, esposo dela, pela mãe, porque perderam agora o Serjão, que o Sérgio faleceu. Orar, tem muito motivo para você orar por essa família. Está de braço cruzado, porque ao trabalho, ao povo da terra, ao trabalho, ao povo de Deus. Você vai ficar curtindo o Covid dentro de casa? Com medo? Tem tarefa para fazer dentro da sua casa. Tem o que fazer dentro e fora, o tempo todo. Deus promete estar com a gente. A gente olha em volta, irmãos. A gente queria tanta coisa diferente. A gente queria fazer tantas coisas a mais. E muitas vezes a gente olha para as nossas limitações, nossa fé pequenininha, as fraquezas do nosso coração. A gente não é o que a gente queria ser. As pessoas não são o que a gente queria que elas fossem. O mundo não é. Mas mesmo assim, Deus está conosco. E Ele pode te fortalecer a ser o que Ele quer que você seja. Amém? Como? Como? Deus chama o povo a uma dependência. Olha aí o versículo 5. Ageu capítulo 2, versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Você pode repetir essa frase maravilhosa e deixar ela entrar na tua mente, entrar no teu coração? Meu Espírito, vamos lá, a partir daí bem forte. Meu. Irmãos, quando a gente está de máscara, a gente tem que ler com mais força ainda, porque senão não sai forte, entendeu? Então vamos lá, bem forte, fazendo aquela força com essa máscara aí. Vamos lá, só essa frase. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Amém? O Senhor nos chama. O Senhor nos chama para fazer a obra dEle, para Ele fazer a obra dEle na nossa vida, na dependência do Espírito. Nós não temos força, nós não temos condições, nós somos limitados. Talvez fora a Covid, você está passando por um monte de tempestade. Talvez fora esse assunto de Covid, nesse tempo, a sua vida está cheia de limitações, dificuldades e problemas. Mas Deus sabe, Deus te vê. O Supremo Pastor, Ele cuida da gente. Ele sabe até onde nós podemos ir. Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel. E Ele nos manda o escape para a gente suportar cada prova, cada luta, cada cilada da vida.
Deus está conosco, o Espírito do Senhor, Ele nos chama a fazermos a obra dEle na dependência dEle, não pela força do nosso braço. Era isso que Ageu estava dizendo para aquela gente. Era isso que o profeta Ageu estava dizendo para o povo no tempo dele. E ele continua, olha o versículo 6. A partir daqui, o Senhor começa a falar de algo sobrenatural. A partir daqui do versículo 6, aqui é um texto messiânico. Deus usa o profeta para falar de coisas tremendas, para falar da vinda de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto prata quanto ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. E ele então diz que nesse tempo que ele vai fazer, as bênçãos seriam maiores do que antes. Olha aí o versículo 9, lê comigo, bem forte, dando um brado de vitória. Vamos lá? Para encerrar agora, 1, 2, 3 e já. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eles estavam achando que era aquele templo que eles estavam construindo, de tijolo, de pedra, de argamassa, coisa parecida. E Deus está dizendo aqui, não, a glória do novo templo é aquele que vai vir com o meu filho, o prometido. A glória dele vai ser maior do que a do primeiro, de Salomão. A glória do segundo templo, a glória da segunda casa, a glória do que Jesus, o meu filho, vai fazer, vai ser infinitamente maior do que a de Salomão. Ele vai restabelecer o tabernáculo de Davi. É isso que Deus está falando através do profeta Ageu. Deus está falando que Jesus pode fazer muito mais do que nós esperamos e do que nós ansiamos. Amém, meu irmão? O Senhor te chama. Sabe o que acontece na história aqui do profeta Ageu e do povo de Israel? Por causa da palavra de Ageu, o povo se levanta. E não queria saber de imperador, do Império Persa, dos inimigos, não quiseram saber de nada. Começaram a pegar pedra e o povo não pode construir, eles começaram a construir. E nesse meio tempo que eles foram e começaram a construir mesmo contra tudo, contra todos, contra os medos e reconstruindo o muro, muda o império lá na Pérsia. Muda o imperador. Deus muda tudo para fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém, meu irmão? Deus usa aqueles que Ele quer. Presta atenção. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra ser usado por Ele, para a obra dEle. É um privilégio poder ver Deus fazer a obra dEle na minha vida e ser usado para fazer a obra dEle aqui na terra. Eu não estou beneficiando a Deus em nada quando eu deixo Ele fazer a obra dEle na minha vida, quando eu me disponho a fazer a obra do Senhor. Quem está sendo beneficiado sou eu. Eu é que tenho a honra, eu é que tenho o privilégio. Sabe por quê? Porque se eu não me dispor, se eu não vir aqui pregar a palavra, ser o que Deus quer que eu seja, fazer o que Deus está pedindo para eu fazer, Deus vai usar outro. Deus vai usar outra pessoa. Deus vai usar um dos irmãos. Deus vai levantar um outro menino, um outro jovem, e vai fazer melhor. Deus vai levantar um bêbado e vai restabelecer ele. Vai tirar ele da droga, do crack, e vai botar ele para fazer aquilo que eu deveria fazer. A honra é minha, o privilégio é meu. Se você não quer fazer o que Deus tem para você fazer, Ele vai usar outro, porque Ele é Deus. Quando o povo se levanta,
e ouve a palavra do profeta Ageu, eles estão dizendo: Senhor, nós queremos sim sermos usados por Ti. Nós queremos ter esse privilégio maravilhoso. Faz Tua obra na minha vida, porque eu quero ser usado na Tua obra também. É isso que eles estão dizendo. Eles se levantam na ousadia do Espírito de Deus para fazer a obra. Aí Deus vai fazendo milagre. Aí Deus vê coragem. Deus vê dependência do Espírito. Deus vê a resposta positiva. Aí o milagre é com Ele. Nós fazemos o que é possível. Deus faz o que é impossível. Nesse meio tempo que eles ouviram a palavra do profeta Ageu, se dispõem para fazer a obra, o imperador muda, lá na capital, lá na Pérsia, muda tudo. Muda tudo, mudou o imperador, mudou políticos, mudou gente que assessorava o imperador, mudou a visão, muda o projeto. O novo imperador vem e fala: tem uma obra aí? Aí eles vão lá e falam com o novo imperador. O imperador: não, pode fazer. Quem mandou parar? Que nada. Vocês estão precisando de quê? É mais dinheiro? É mais ouro? Mais guarda? Mais o quê? Dá tudo o que eles precisam, madeira, dá tudo. E eles então reconstroem a cidade. Sabe por quê? Porque Deus faz milagre quando a gente coloca nosso coração no altar dele. E é para isso que Ele está te chamando nessa noite. O Senhor te chama para você voltar a ser o que Ele quer que você seja. O Senhor chama para você voltar o seu coração de volta na presença dEle. O Senhor te chama para você dizer de novo: Senhor, eis-me aqui, me usa. Senhor, o tempo não está fácil não. Senhor, está difícil. Senhor, tem um monte de limitação na minha vida, mas eis-me aqui. Senhor, me usa para a honra, para a glória do Teu nome. Eu quero ser usado, Senhor, por Ti, no Teu reino, na Tua obra, para aquilo que Tu queres. Faz na minha vida como Tu fez, como Tu fizeste no passado. E mais do que no passado, mas me usa, e que eu quero ser usado por Ti. Eu quero voltar a ser o que Tu queres que eu seja sempre. Amém, meu irmão? Deus te chama para ser resiliente. Esse mês, nós teremos palavras sempre nessa direção. Mês de setembro. Resiliência. E Deus te chama nesse domingo para você orar e você ser aquilo que você era antes que o medo batesse no teu coração, antes que os inimigos lançassem seta na sua mente, antes que as provas aumentassem, antes que viesse um monte de coisa. Deus te chama e Deus fala: coragem, ó povo da terra, vamos servir ao nosso Deus. Servir a Deus não é você ficar aqui dentro da igreja, não. Nós nem temos culto direito, não temos nem tanto culto mais assim, por causa do isolamento. Só hoje, só domingo que vem de novo, temos durante a semana. Servir a Deus é você estar com o seu ouvido sensível, é você deixar Deus falar o teu coração, é você ser útil naquilo que Ele precisa, é você se colocar sendo igreja lá na sua casa, é você deixar com que Ele ministre ao seu coração, não se distancie dEle, mas esteja perto dEle, porque Ele tem uma obra para fazer através de você, em algum lugar aonde Ele te colocar. Deus quer que você volte e seja o que você precisa ser. Amém, meu irmão? Vamos orar por isso? Você pode ficar em pé? Quantos irmãos do louvor estão vindo aqui? Vamos ficar em pé e vamos orar por isso. Vamos clamar a Deus por isso nesse momento. Vamos pedir ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Hoje de manhã nós oramos, estendemos nossas mãos assim. Faz assim também mais uma vez. Você que estava aqui de manhã, você que não estava, estenda as suas mãos assim, como se estivesse se colocando diante do Senhor, se apresentando ao Senhor. Você que está lá nas últimas cadeiras, você que veio, está conosco, nos visitando, faz assim, ó. Fecha seus olhos, vamos orar agora. Deus, nós queremos nesse momento consagrar nossa vida a Ti. Senhor, 6 meses depois, aqui estamos nós. Senhor, Tu nos chama para continuar Tua obra em tempos tão difíceis,
Senhor, faz a tua obra no nosso coração primeiro. Senhor, nós confessamos que o medo, a frieza, o mundo, as lutas, as dificuldades, as facilidades, tudo, Senhor, soma para nos distanciar de Ti. Mas, Senhor, nessa noite, nesse dia 6 de setembro, nós nos consagramos a Ti. Nós te pedimos, Senhor, faz tua obra no nosso coração. Restaura-nos, ó Deus. Passeia aqui nesse lugar, Jesus. Passeia, Senhor, e vê aí os que vieram cultuar a Ti nessa noite. A luta que cada um tem enfrentado. Os problemas que cada um, Senhor, tem encarado na vida. Os irmãos, ajuda-os. Ajuda os casais. Ajuda as famílias. Ajuda os filhos. Ajuda, Senhor, os solteiros. Vai, Senhor, ministrando sobre as crianças. Olha aí, Senhor, nossa condição. Nós não podemos nem ter trabalho para as crianças. Senhor, nos ajuda. Senhor, vê nossa condição e nos enche de graça e de misericórdia. Senhor, nós não queremos ficar usando de desculpa para ficar escondido, para ficar longe de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, trata do nosso coração, trata da nossa vida, Pai. Vem, Senhor, sobre nós. Vai tirando, Senhor, tudo que não provém de Ti, toda frieza. Vai tirando, Senhor, todo pecado. Vai tirando, Senhor, toda brecha que demos a Satanás. Perdoa-nos, ó Deus. Vai, Senhor, purificando nossas vidas. Senhor, se há alguém que precisa se reconciliar contigo, Senhor, que essa seja a noite da reconciliação. O primeiro culto, depois de 6 meses, Senhor, sem termos cultos, que seja o culto da reconciliação contigo. Se há alguém aqui que precisa, Senhor, se entregar a Ti, que seja, Senhor, o culto da entrega. O culto, Senhor, de se render aos Teus pés e falar, Senhor, oh Deus, Tu me chamaste, eis-me aqui para a Tua obra. Mas, Senhor, que Tu faças a Tua obra em nós. Vai orando, meu irmão, vai falando com Deus. Você pode fazer sua oração individual, se consagrando ao Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha os meus dons, não quero estragar, não quero guardá-los. Senhor, eu quero ser usado por Ti, ó Deus, onde Tu me enviares. Senhor, mas eu sou Tua casa, sou Teu povo. Ora assim, meu irmão. Vai se consagrando a Deus, aproveite esses minutinhos, antes da gente encerrar. Você que está aí na sua casa, aproveite esses minutinhos antes da gente encerrar. Consagre-se ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor.